Êxodo 25, de 1 a 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras sardônicas, e pedras de encaixe para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Aqui é Deus ordenando a Moisés que faça o tabernáculo. Nós vamos comentar isso ao longo da mensagem. E agora vamos abrir o capítulo 2 de Números. Capítulo 2 de Números. É um capítulo grande, mas nós vamos só ler os 2 primeiros versículos e o último. Números 2, 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Aqui já é depois do tabernáculo pronto. Deus está dizendo como é que eles irão acampar ao redor do tabernáculo. E o capítulo todo é Deus dizendo como seria essa organização. E no final do capítulo 2 de Números, no versículo 34, diz: e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Senhor, esta é a tua palavra. Palavra, Senhor, que tem 2.000, quase mais de 3.000 anos. Está viva até hoje nas nossas vidas, porque teu Espírito, Senhor, mantém viva a tua palavra para que ela se cumpra. Fala aos nossos corações hoje, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia é a história de que há um Deus. A Bíblia é a história de que há um Deus. Esse Deus é único, só tem Ele, não há outro Deus. Esse Deus é soberano, Ele governa soberanamente sobre tudo, nada foge ao controle de Deus. Além dele ser poderoso, Ele é todo poderoso, todo poder está com o Senhor. E esse Deus foi o Criador de todas as coisas, inclusive da humanidade. Todos nós somos criação de Deus. Esse Deus, ao criar tudo, irmãos, executou seu projeto dentro de um propósito que Ele teve no seu coração. Então nós não fomos criados, nada foi criado de forma aleatória. Deus criou dentro de um propósito. Você foi criado dentro do propósito de Deus. Entenda isso, lembre-se sempre disso. Você não nasceu aleatoriamente. Não importa em que cidade, em que hospital, não importa como foi seu nascimento, Deus sonhou com você. E qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Ter uma família. Ter uma família. Que família, né, irmão? De muitos filhos. Filhos semelhantes a Jesus, o seu filho amado. Deus teve tanto prazer em ter Jesus como seu filho, que Ele desejou ter outros filhos semelhantes a Jesus. Para isso Ele te criou. Para isso Ele me criou. Para isso Ele criou todos nós. Foi dentro desse projeto que nós fomos criados. A Bíblia é a história de um Deus que busca de forma incansável
se relacionar com a sua criação, comigo e com você. De forma incansável, de forma até obstinada, Deus quer se relacionar com a sua criação, com o ser humano. Você é alvo dele. Deus, nosso Criador, tem esse desejo intenso, como eu disse, obstinado em se relacionar e estabelecer uma comunhão profunda com cada um de nós. Esse é o desejo do Senhor. Isso aconteceu no Jardim do Éden. A Bíblia relata que Deus, todas as tardes, todo final de tarde, Ele vinha para conversar com Adão. Ele vinha para se apresentar para Adão. Ele vinha se fazer conhecer a Adão. Ele vinha se fazer, mostrar o seu projeto para Adão. Ele queria se tornar conhecido a Adão. Por quê? Para que Adão desejasse: Senhor, eu quero ser teu filho. Eu quero abraçar o teu projeto. Assim foi. Deus, também Abel, que a Bíblia diz Abel, o justo, caiu matou Abel, mas Abel estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor, estava buscando se aproximar do Senhor, se relacionar com o Senhor. Abel, Enoque, a Bíblia fala pouco de Enoque, e o que ele fala é suficiente. Que currículo de Enoque! E andou Enoque todos os dias com o Senhor, e o Senhor se agradou tanto de Enoque que o tomou para si, para que ele não visse a morte. Esse é o Senhor que busca estar com cada um de nós, e esteve com Enoque. Noé, e Deus viu Noé, que Noé era justo, e andou Noé com o Senhor, e Deus derramou da sua graça sobre Noé. E Noé foi o outdoor de Deus naquela época. No meio de uma geração corrupta e perversa, Noé foi o profeta de Deus naquele momento, porque se relacionava com Deus. E a gente vai falar o quê? Abraão. Abraão foi chamado para caminhar com o Senhor, e na sua caminhada aprender a conhecer o Deus que ele não sabia de que existia, mas ele imaginava ter alguém superior. Alguém criou tudo isso aqui. Eu não vou adorar a lua, eu não vou adorar sol, eu não vou adorar estrelas, porque alguém criou essas coisas. Até o dia que Deus colocou no coração de Abraão: Abraão, sai da tua terra, eu quero conversar com você, eu quero caminhar com você, eu quero fazer um projeto através de você, eu quero criar uma nação, Abraão, eu tenho um propósito para criar, eu tenho um propósito para se estabelecer, e eu quero que você seja aquele que vai andar comigo. Lá na frente, Deus chama Abraão de meu amigo. É esse Deus que quer se aproximar de você, de mim. Quer que vamos falar de Isaac e de Jacó? Andaram com o Senhor. É lógico. Nenhum aqui, irmãos, nenhum aqui é menos qualificado que qualquer um de nós. Todos tinham suas limitações, todos tinham suas dificuldades, todos tinham suas lutas, todos tinham seus dilemas, mas decidiram caminhar com o Senhor e vencer suas dificuldades, vencer seus problemas, vencer seus erros ao lado do Senhor. É assim que o Senhor quer conosco. Corações que queiram andar com Ele. O resto Ele faz. Em Êxodo 25:8, que a gente leu agora, diz o que? E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Farão um santuário, tabernáculo, está lá em Êxodo, e eu habitarei no meio deles. Então Deus deu a ordem de construir o tabernáculo, deu a ordem. E a gente vai ver um relato da construção do tabernáculo, os materiais. Lá na frente, no outro capítulo, Deus está dizendo quem vai fazer. Deus escolhe os artífices, os profissionais que vão trabalhar. E Deus disse: eu vou encher do Espírito Santo, eu vou se capacitar para eles fazerem o tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Essa foi a decisão do Senhor. Foi um momento crucial no relacionamento de Deus com o povo de Israel. Por quê? Porque dias atrás Deus chamou o povo. Deus chamou o povo e disse: eu quero me apresentar a vocês, eu quero mostrar meu poder e minha majestade a vocês. Venham. E o povo foi.
E quando chegou, que viu a manifestação do poder de Deus, o povo recuou. Ó, Moisés, é o seguinte: tu vai, conversa com ele e traz o recado dele para nós. Nós não vamos para não. Tiveram medo, tiveram receio de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Moisés foi colocado como intermediário. Mas tem uma coisa interessante, viu, Márcio? Deus não desistiu. Deus não desistiu da sua vontade de estar no meio do povo. E nas palavras que ele transmite para Moisés, a construção do tabernáculo, Deus está revelando que ele vai fazer uma nova busca para estar na intimidade do seu povo. Deus queria um relacionamento verdadeiro a partir dele. Um relacionamento verdadeiro e amoroso para com o seu povo. E ele, irmão, nunca vai desistir de estar no meio do seu povo. Nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de nenhum de nós. Enquanto a gente respirar, o Senhor vai nos buscar. O Senhor vai insistir conosco. Ore porque você está orando, porque o Senhor nunca desistirá de ninguém nessa face da terra. Enquanto estiver respirando, o Senhor vai lutar para estar com aquela vida e estar com você e com qualquer um que você estiver intercedendo. Essa é a palavra do Senhor. Mas Deus tem vontade. E na sua vontade, Ele não atropela você, meu Senhor. Ele não sai bagunçando a sua vida, Ele não sai entrando na tua vida e desfazendo tudo, não. Ele tem um propósito. E tudo é dentro do seu propósito. Ele é bem organizado. Ele é bem estratégico. Ele é pedagógico e Ele vai nos ensinando aos poucos a forma como Ele quer estar conosco. Ele se revela aos poucos a cada um de nós, inclusive para aqueles que o rejeitam. Quantas formas se tem de rejeitar o Senhor? Quantas formas de nós? Até nós mesmos, na nossa própria vida. Quantas vezes a gente rejeitou o Senhor quando a gente não queria andar com Ele? Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Epa, filho, neto de Abraão, é o pai da fé. Olha o neto, vai andar na fé, não andou. Viveu do jeito que quis, do jeito que está na cabeça, fez o cara enrolado. Era chamado de um enganador, fazia o que estava na cabeça, enganava todo mundo, era como se diz, traçado, enrolado, dando nó, cego em todo mundo. Um dia Deus bate no coração dele, contra ele, aproveitando uma situação da sua vida. Deus se revela a ele, e ele entende que Deus do seu avô, Deus do seu pai, estava ali, mas o coração duro resistiu até o engolho, chegou a dizer: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me dar riqueza, se o Senhor me proteger, se o Senhor me guiar, se o Senhor fez a lista de exigências, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Uma troca, né? Aí Deus olhou para ele e disse: tá bom, já foi alguma coisa, mas continuou insistindo com ele. Anos depois, Deus se encontra de novo com ele, em outra situação da sua vida. E Deus toca de novo, pega ele, mas dessa vez ele coloca o seu coração nas mãos do Senhor. O Senhor me entendeu, Senhor. Eu quero o Senhor, muda minha vida, muda minha alma. Eu cansei de mim mesmo. Eu cansei de mim mesmo. E Deus entra na vida de Jacó. Pedro andava com Jesus. Andava 3 anos andando. E chegou ao ponto de dizer: Senhor, mestre, eu darei a minha vida por ti. Se alguém vier, eu morro pelo Senhor. Na primeira oportunidade ele negou a Jesus. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus foi atrás dele. E ele se converteu. Anos depois, realmente, ele morreu por amor a Jesus. Mas já transformado, convertido ao Senhor. O Senhor nunca desistiu de nós, irmãos. Nunca desistiu de nós. Deus libertou Israel do Egito com grandes ações de poder.
Aqui a gente leu o capítulo 25, mas você pega aqui nos capítulos 20, grande pelo menos, você vai ver que eles estão acampados ao redor do Monte Sinai, que era um monte enorme, muito grande. Quando a gente fala monte, não era só um monte, não, era uma cadeia de montes, era um conjunto de montes. O Senhor queria estar próximo do povo, e o povo já recusou o convite do Senhor, mas Deus não desistiu, mudou sua estratégia, e sua pedagogia entrou em ação. Manda Moisés construir o tabernáculo, seria um lugar sagrado de adoração, aonde ficaria? No meio do acampamento. No meio do acampamento. Deus não desiste de nós, irmãos. E Ele vai insistir. E Ele insistiu com o seu povo, o povo de Israel. Ele insistiu. O desejo de estar conosco, o Senhor, tem por objetivo compartilhar sua bondade e sua graça. Só para vocês verem aqui, o tabernáculo no meio do acampamento, ao redor as tendas. Aí essa visão não é muito perfeita, mas as tribos estavam separadas por tribos ao redor do tabernáculo. Guardem essa visão. O fogo à noite aceso, iluminando o acampamento e aquecendo. Dentro do tabernáculo que nós vamos estudar aqui às quartas-feiras. Essa é a visão do acampamento com o tabernáculo. Obrigado, gente. Vou precisar de água. Então o desejo do Senhor de andar conosco, Ele quer compartilhar da sua bondade. Só vamos entender a bondade do Senhor se a gente andar com Ele. Porque Ele quer ser bondoso para conosco. Ele quer derramar a sua graça, Ele quer graça. Ele quer derramar favores que nós nem merecemos, mas Ele quer dar. Ele é o Senhor, Ele quer ser Pai de todos nós. E ao mesmo tempo que Ele nos abençoa, Ele nos transforma. Por quê? Porque Ele quer filhos semelhantes a Jesus. Ele vai nos transformando. Mas como é que Ele transforma? Você anda com Ele e Ele está te transformando, está te moldando. E a gente deseja a transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Irmãos, na nossa história humana, os séculos passaram, mas o desejo de Deus está conosco, resistindo a todas as nossas rebeldias humanas, a todas as nossas teimosias humanas, a todas as nossas ações pecaminosas como humanidade. Deus não desistiu de nós. Ele quer habitar entre nós, viu, Luciano? E em nós. Ele quer estar entre nós, no meio do seu povo, mas Ele quer habitar dentro de cada um de nós aqui. Você será um tabernáculo andando por esse mundo. Deus queria, com aquele tabernáculo, que as pessoas de outras nações vissem que no meio do povo de Israel havia um Deus, o Deus vivo, que está no meio do seu povo. Isso ele serviria de testemunho para alcançar outras nações, povos de outras nações. Deus quer que você seja o tabernáculo dele andando na face da terra hoje, para que todo mundo olhe para você e diga: ali vai alguém que anda com o Senhor, ali vai alguém que está na presença do Senhor, e isso possa atrair outras vidas para servir ao Senhor. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele quer nos ver como tabernáculos dele hoje, na geração atual. Três lições eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira lição: Deus é o centro do seu povo e da sua igreja. Deus é o centro do seu povo e da sua igreja. A Bíblia fala de Deus sendo o centro de tudo. Tudo. Não sobra nada. Ele foi o Criador de tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada teria sido. Nada ficaria sem ser. Deus criou todas as coisas, sem Ele nada permanece. Ele é a fonte da vida.
Sem Ele não há vida. Fomos criados por Ele e para Ele. É muito jogo. Bem, renovado. Ele é a fonte da vida, e sem Ele não há vida. Fomos criados por Ele e para Ele. Por quê? Estamos dentro do propósito dele. Ele imaginou no seu coração. Sem Ele, nós não temos razão de existir. Porque Ele é o centro da origem de tudo nas nossas vidas. Sem Ele, nós não temos resposta, na Maria. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Sem Ele não há resposta para essas três perguntas. Só o Senhor responde essas três perguntas. Não há respostas em qualquer outra fonte. Não vá através da filosofia que não há. Não vá através da ciência. Não vá através de religiões diversas. Não vá através de filosofias diversas que tem pelo mundo. Só em Deus há essa resposta. Deus criou, irmãos, o povo de Israel para ser uma nação, para viver no seu meio. Ele criou um povo para Ele também viver no meio do povo, e esse povo anunciaria as virtudes de Deus, as virtudes daquele Deus que andava no meio do povo. Esse era o propósito de Israel. Era uma nação que testemunharia a existência e o caráter de Deus. Essa nação tinha esse objetivo: testemunhar de Deus, ser canal de Deus no mundo, atrair outros povos para servir a Deus através do seu testemunho. Por isso Deus queria viver no meio deles, queria estar na história deles, na vida deles. Deus queria ser o centro da vida do seu povo, do povo de Israel, governar seu povo, governar suas vidas, governar seus planos, governar sua história, governar seus corações. É isso que Ele quer fazer com você também. Governar sua história, governar seus planos, estar no meio dos seus problemas, para te ajudar a resolver seus problemas, para te dar paz, para te dar direção. A gente viu ali aquela imagem, as tendas montadas ao redor do tabernáculo, as tendas de cada família. Qual era a ordem? As tendas deveriam estar montadas com a sua porta de entrada voltada para o tabernáculo. Ordem do Senhor: monte sua tenda, e sua tenda tem que estar voltada para o tabernáculo, e o tabernáculo está no centro do acampamento. Qual era o objetivo do Senhor? Quando você saísse da sua tenda e chegasse na porta, a primeira coisa que você veria, o tabernáculo, que significava o Senhor está no meio de nós. Deus está presente no nosso meio. Era isso que Deus queria ensinar ao povo, que Ele estava no meio do seu povo. Ele estava no centro do acampamento, irmãos, mostrando pedagogicamente, de forma muito clara, que Deus era o centro da vida do seu povo. Era isso que Deus queria ensinar a eles. Deus ouviu o clamor do povo. Estavam escravos no Egito. Deus enviou um libertador. Deus prometeu a Abraão, desde Abraão, que daria uma terra àquela nação que iria se formar. E Deus cumpriu e deu essa terra para eles habitarem. Deus cuidou do seu povo com maná do céu por 40 anos. Todas as manhãs o pão do céu descia e o povo se alimentava em pleno deserto. 40 anos, todos os dias. Deus ensinou seu povo seus mandamentos. O povo viveu anos e anos como escravos, se formou uma geração bruta, uma geração que não tinha noção de lei, de respeito a limites, não tinha noção de tantas coisas. Deus leva eles para o deserto e até chegar à terra prometida, Deus vai formando isso dentro do povo. E Deus revelou seus mandamentos, leis morais, leis de convivência, leis até de higiene.
educando o seu povo, preparando o seu povo. Quando o povo teve sede, se não havia rio, se não havia um ribeirão, Deus fazia água brotar da rocha, mas o povo matava a sua sede. Deus deu lideranças e organização para seu povo, porque saiu aquela turma de dentro do Egito. Deus foi organizando, botando lideranças, fazendo eles se verem como uma nação organizada, porque havia um líder maior, que era o Senhor. Deus cuidou do povo, mesmo quando ele foi rebelde e teimoso. Deus cuida de você. Deus cuidou de você quando você nem imaginava que Deus existia. Se aproximou da sua vida. E Ele que tentou, buscou e está organizando a sua vida. Fazer mais na nossa vida só depende da gente permitir que o Senhor entre e organize a nossa vida, segundo o seu propósito. Mas por que Deus cuidou tanto desse povo? Além de ser seu povo, além de Ele querer estar no meio do povo, além de Ele querer que esse coração desse povo desejasse a presença de Deus, esse povo, irmãos, é desse povo de Israel que viria Jesus. É daí que vai nascer Jesus, o Messias, que libertaria a humanidade do pecado e do reino das trevas. A promessa alcançou toda a humanidade, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu em Israel. O Verbo eterno se fez carne, nasceu e viveu entre nós. E mais uma vez, vimos a glória do Filho de Deus andando aqui no nosso meio. Jesus satisfez o desejo de Deus. Jesus foi Deus em forma de homem, andando entre nós, no meio da sua criação, experimentando as nossas dores, as nossas limitações, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, sofrendo junto com a gente. Isso sempre Deus quis. Sentir as nossas dores. Pai dizer, eu entendo o que vocês estão passando. Eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ser sempre da tua vida, governar a tua vida. E eu cuido de você. E você seja meu filho. Porque eu quero ser teu pai. Esse sempre é a vontade do Senhor. Jesus fundou sua igreja. Jesus fundou a igreja. Jesus é o mestre que ensina seu povo. Jesus é quem nos ensina. Jesus é o pastor que cuida das ovelhas, no meio das ovelhas. Jesus é o conselheiro que orienta seu povo, porque ele entende o que nós passamos. Homem de dores, experimentou todas as nossas limitações. Jesus é o Redentor que pagou o preço para libertar seu povo. Ele pagou o nosso preço, que nós não teríamos condições de pagar. E fomos libertos do reino das trevas. Jesus se tornou filho do homem, para que você e eu nos tornássemos filhos de Deus. Jesus é o pão da vida que desceu dos céus para nos alimentar e matar nossa fome espiritual. Jesus é a água da vida que veio para saciar a nossa sede. Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele nos dá a garantia de que teremos uma vida eterna ao lado do Senhor. Esse é Jesus. E Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. Sem Jesus, nada funciona. Sem Jesus, tudo estará errado na igreja. Porque Ele é o centro da igreja. Assim como Deus é o centro da povo de Israel, Jesus é o centro da igreja. Tudo começa em Jesus, tudo termina em Jesus. Em Jesus está o fundamento da vida da igreja, porque nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos. Só Ele, toda a honra e toda a glória. Jesus é o centro da igreja. Como é que Ele é o centro? Ele governa, mas levanta como é que Ele governa. Viva os ensinos de Jesus, e Ele estará governando a sua vida. Ande com Jesus, se submeta a Jesus, coloque seu coração nas mãos de Jesus, e Ele governará a minha vida e a tua vida. Só o seu nome deve ser exaltado, porque Ele é quem dá direção à igreja. Ele é quem dá direção à sua igreja.
ninguém mais dá direção, não é homem, não é liderança, não é pastor, não é seminário, não é denominação. Quem dá direção é a igreja de Jesus, é o Senhor da igreja de Jesus. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da vida daqueles que formam a igreja. Ele deve ser o centro das nossas atenções. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda lição: Deus trabalha com os diferentes no meio do seu povo. Deus trabalha com os diferentes no meio do seu povo. No capítulo 2 de Números, que nós lemos aí, são 34 versículos. Deus organiza o acampamento. O tabernáculo foi construído. Deus manda que o tabernáculo fique no meio. E as tribos vão ficar acampadas ao redor do tabernáculo. As tribos. Deus ordenou que as tribos se mantivessem acampadas juntas. Cada um tinha o seu, como se fosse um loteamento. Cada um ocupava o seu lote. As tribos ficariam organizadas. E a gente leu isso aqui. Diz aos filhos de Israel que se assentem em suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, a bandeira da tribo, a bandeira de cada tribo, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Então Deus mandou eles manterem essa organização. Irmãos, Deus define com detalhes como deve ser a organização do acampamento de Israel. Ficou muito claro. Por que Deus se preocupou com isso? Deus se preocupou porque Ele queria definir a ordem e a prioridade no meio do seu povo. Primeiro, é Ele que governa. Então Ele sabe o que é melhor para o povo. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E quando Ele dá uma ordem, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe como funciona melhor. E assim Ele organizou o acampamento. Mas, organizar um acampamento, o que isso significa? Vamos ver. Irmãos, o tabernáculo ficaria no centro, como a gente disse. Por quê? O Senhor queria o tabernáculo no centro, como referência. O tabernáculo como referência porque o tabernáculo representava a presença de Deus no meio deles. Então isso já começa a trabalhar pedagogicamente na cabeça de todos. Deus está no centro do nosso acampamento. Não está lá no alto do monte, não está lá no céu, não está aqui. No centro do acampamento. As 12 tribos ficariam ao redor do tabernáculo. E ele definiu a posição de cada uma. Era 3 ao norte, 3 ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste. 12 tribos. Cada 3 tribos, como a gente colocou aqui, ele definiu quem era o líder dentro dessas 3. Dentro dessas outras 3 do norte, uma seria a líder dessas 3. E assim foi todos os lados. E a líder maior, a líder de todas, seria Judá, que foi definido desde a época de Jacó. Judá seria a tribo líder. E ela ficaria na entrada do tabernáculo. Quando o acampamento se levantasse para marchar para outro ponto, quem se levantava primeiro era Judá. Ela era a tribo líder. Ela ia à frente. Assim definiu o Senhor. Ela definia a marcha e a direção dada pelo Senhor. Todos iam seguindo Judá. Irmãos, a marcha da igreja é igual. Nós vamos todos para o mesmo lugar. Todos para o mesmo lugar. Todos para a terra da promessa. Eles estavam indo para a terra prometida, que era Canaã, a terra que manda leite e mel. O Senhor nos conduz como igreja hoje para uma terra celestial, onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há dores, aonde seremos recebidos com glória pelo Senhor. Estaremos ao redor da mesa junto com o nosso Pai, para cearmos com Ele eternamente. Amém. Nessa organização das tribos ao redor do tabernáculo, mantendo cada tribo dentro do seu lote, Deus
determinou dessa forma: que cada tribo mantivesse sua identidade, mantivesse sua bandeira, mantivesse sua cultura própria da tribo e mantivesse sua área própria de acampar e tivesse a sua liderança. O Senhor sabia, irmãos, a necessidade que temos de ter duas coisas: primeiro, identidade; segundo, sentimento de pertencimento. Eu preciso ter identidade. Quem sou eu? Olhando aqui do ponto de vista do que aconteceu no meio do povo. Eu sou Alevandro, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou do clã tal, eu sou da família tal, e meu pai é fulano de tal. Eu sei quem eu sou e a quem eu pertenço, a quem eu estou ligado. Isso é identidade. Isso é identidade. Sentimento de pertencimento. Eu sou de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. Estou dando aqui um exemplo. Eu sei aonde eu estou, eu sei com quem eu estou ligado, eu sei a quem eu procuro, eu sei quem me procura. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Quem é você? Eu sou filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus. Eu estou no corpo de Cristo. Eu sei quem eu procuro que me cobre a minha vida. Eu sei quem eu procuro que eu posso contribuir para crescer a vida dela. Eu sei com quem eu ando. Eu tenho identidade e eu pertenço a alguém. Meu Senhor Jesus. Eu estou vinculado ao corpo de Cristo. Nós precisamos ter identidade e pertencimento. Deus investe nisso na nossa vida, desde aquela época. E esses sentimentos são mais fáceis de cultivar em grupos menores, porque nós podemos nos conhecer, podemos nos relacionar. Sentimento de pertencimento. Eu não sou mais um na multidão, eu sou servo do Senhor Jesus. Amém? É isso que o Senhor queria ensinar. Nunca devemos esquecer que a obra de Deus é de Deus, não é dos homens, não é de instituições, não é de celebridades evangélicas, é de Deus. E Deus, na sua pedagogia, sinalizou como deveria ser a sua igreja. A igreja do Senhor, não importa onde ela se reúne. Judá era a tribo líder. Qual era o símbolo da tribo de Judá? O leão. E quem é Jesus? O leão da tribo de Judá. Ele é o general da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E assim Deus estabeleceu. É o Senhor que organiza a sua igreja, e Jesus é o cabeça, ele é o líder. Deus deu a visão de nação aos filhos de Israel. Após anos de escravidão, Jesus, irmãos, eles viveram tantos anos e eles perderam a noção de nação. Eles eram um povo, mas Deus organizou em forma de nação, com administração, com liderança, com leis, com todas as coisas que faltavam no território. E Deus ia levar eles para o território. Eles tinham que ter a visão de nação. O que é que Jesus fez em nossa vida? Nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino, e nos deu a visão de um corpo espiritual, o corpo de Cristo. Deus nos transformou. Jesus entrou em nossa vida, nos libertou da escravidão das trevas e nos trouxe para formar aqui nós, igreja, uma nação santa, uma geração eleita, uma reunião de sacerdotes, aqueles que andam pelo mundo servindo ao Deus vivo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos identidade, somos uma nação segundo o coração do Senhor, resgatada e comprada pelo Senhor através do sangue de Jesus. Você tem identidade, você tem pertencimento, você pertence ao corpo de Cristo.
interessante? Que apesar de querer a unidade da igreja, porque Deus quer unidade, Ele quer que eu tenha o mesmo coração, o Marcos. Meu coração tem uma Maria. Meu coração, todos nós. Mas mesmo Ele falando da unidade, Deus manteve as nossas diferenças. Somos um corpo, mas somos membros diferentes desse corpo. Com papéis diferentes, comportamentos diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Ele não tirou nossa identidade. Ele nos usa de acordo com a nossa identidade. Ele te usa como você é. É lógico que o Espírito Santo nos molda para tirar as imperfeições. Mas Ele mantém você como você é. Porque Ele quer você desse jeito. Ele te criou desse jeito. Somos complementos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Nós precisamos do outro que é diferente de nós. E aprender a conviver, porque somos uma nação do Senhor. O Senhor, dentro da sua igreja, quer que nós entendamos que cada relacionamento se tornará uma sala de aula da graça de Deus. Cada relacionamento se tornará uma sala de aula da graça de Deus. Então, quando eu me relaciono com determinada pessoa, nós iniciamos uma caminhada. Um não conhece o outro da forma mais profunda. Mas é na caminhada que nós vamos nos conhecendo. De início, às vezes a gente vê principalmente os lados positivos da pessoa. Mas na caminhada a gente vai ver os defeitos uns dos outros. Porque nós somos assim. Mas é nessa convivência que o fruto do Espírito tem que nascer em nossas vidas. É nessa convivência que Deus quer que eu aprenda a ser paciente com meu irmão. Porque Ele terá que ser paciente comigo. Deus quer que eu tenha longanimidade com meu irmão, porque ele tem que ser longânimo comigo. Deus quer que eu perdoe, porque alguém vai ter que me perdoar em algum momento. E assim nós vamos crescendo nessa sala de aula que são os relacionamentos. Cada relacionamento é uma sala de aula que Deus chama. Espera que eu vou te ensinar algumas coisas. Você vai dar com fulano de tal. Beleza, hein? Vamos lá, vamos ver como é que você vai ser diplomado nesse curso que você está tomando. Para nós aprendermos a vencer as nossas dificuldades. Porque nós só vencemos no calor da batalha, no calor da vida, nas situações da vida. E Deus vai nos ensinando. Deus vai nos ensinando. São salas em que o Mestre nos ensinará como sermos parecidos com Ele. Porque se a pessoa que está comigo não vê Jesus em minha vida, quem é que vai ver? Quem está andando comigo, quem está convivendo comigo, se não testemunhar que viu Jesus em minha vida, eu nas minhas dificuldades, quem vai ver? Quem está longe? Deus vai tratando cada detalhe das nossas vidas, temperamento, personalidades. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. É terrível quando alguém sai de uma igreja, vai para outra, eu não vou com a cara de fulano. Não entendeu a aula, está fugindo da aula. E o que é que Deus faz? Pega você e leva lá para você assistir outra aula em outro lugar, com outra pessoa. Aí você vai fugir de novo. Para você vai levar o problema está dentro de você. Eu tenho que vencer minhas dificuldades. Eu só posso vencer com o Senhor na minha vida. O povo via o tabernáculo da sua terra e entendia que Deus era o centro. Assim devemos ter como igreja a visão de quem é o centro da igreja: Jesus. Jesus é o centro da igreja. Nunca esquecer a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, a quem eu adoro. É Jesus. É Jesus. Então, todas as manhãs, todas as situações, tudo que eu estiver vivendo na minha vida, que a visão que eu tenha primeiro ser Jesus ser o centro da minha vida. Amém?
E a terceira e última lição para encerrar. Deus deve ser o centro da minha vida e das minhas atenções. Deus deve ser o centro da minha vida e das minhas atenções. Deus é o centro da sua criação. Se eu vejo que tudo existe, e ao ver que tudo existe, isso me faz entender que deve ter uma inteligência superior, que nada surgiu por acaso. Quem é a referência da criação? Quem é a referência de tudo que existe? Deus é o centro da vida. Irmãos, a ciência tem teoria sobre a origem da vida, mas não consegue provar nenhuma das suas teorias. A filosofia levanta questões que não chegam a lugar algum. O ateu duvida e não crê em Deus, e acaba ficando no vazio da sua existência. O religioso, aquele religioso de aparência, fala de Deus, faz até as coisas de Deus, mas não honra a Deus com sua vida. Aí fica aquela pergunta: se Deus não tivesse me criado, se não tivesse criado você, como nós chegaríamos a existir? Como chegaríamos a existir? Deus é a referência para tudo. Irmãos, Deus sabia que teria que ensinar o povo de Israel a ter a sua atenção voltada para Ele. E nós não somos diferentes disso. Vivendo sem Deus no centro das nossas vidas, nós vamos nos acostumar a criar e viver um mundo só nosso. E vamos sentar no trono da nossa vida e viver para satisfazer as nossas vontades, satisfazer o nosso ego, conforme o que pensamos, o que achamos certo. Deus sabe que o nosso eu, o eu de Alejandro e o eu de cada um aqui, precisa ser calado, precisa ser transformado na sua forma de pensar. E só quem transforma é a palavra do Senhor. Só quem transforma é a presença do Senhor em nossas vidas. Porque dessa forma nós vamos poder ouvir e obedecer a voz do Senhor. Se isso não acontecer, nós seremos o centro de nós mesmos. Como cristãos, devemos lutar todos os dias contra a tendência de ficar olhando só para nós mesmos. Porque a nossa humanidade nos ensina isso. Nos inclina para isso. A gente fica olhando para nós mesmos. A nossa alma sem Jesus, vamos criar um mundo particular, só nosso, cheio de desejos, e nisso a gente se afasta de Deus. Então, irmãos, o convite de hoje à noite é que a cada manhã devemos renovar nossa visão de que Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Devemos vigiar os nossos corações, para que Ele, o Senhor Jesus, nós estejamos sempre buscando a vida dEle em nossas vidas, sempre buscando o Senhor, estejamos sempre atentos em ouvir a palavra que vem dEle para as nossas vidas, que o nosso coração seja inclinado para obedecer o que o Senhor nos ensina. Eu tenho prestado atenção ao que Deus tem falado para mim. Quantas vezes Ele já me falou e eu não dou a devida atenção, não obedecendo? Eu tenho sido sincero diante de Deus. Ou eu me preocupo com aquilo que Deus vê, não me preocupo com aquilo que Deus vê no meu coração. Como é que está a minha sinceridade diante dele? Eu reconheço a soberania de Deus em minha vida? Ou eu penso que eu tenho controle sobre as coisas da minha vida? Eu tenho entregue a minha vida ao Senhor? Ou eu acredito que eu sei cuidar melhor das minhas coisas, do meu nariz? Minha vida é uma prova de que eu ando com Deus? Ou ninguém consegue ver Deus em minha vida dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha escola, dentro da minha universidade, dentro da empresa que eu trabalho, dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos?
Ninguém vê Deus em minha vida. Me vê, mas não vê Deus na minha vida. Se não vê, é porque Deus não é o centro da minha vida. Deus está te chamando hoje, cada um de nós, para colocarmos a tenda, a porta da tenda das nossas vidas, voltados para o tabernáculo do Senhor, voltados para o Senhor, voltados para a presença do Senhor em nossas vidas, voltados para Jesus, para nós estarmos vendo a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, o Senhor ser referência nas nossas vidas. Eu estou no meu trabalho, estou no meio da dificuldade do meu trabalho, eu olho para quem? Eu olho para o chefe, eu olho para ele, eu olho para aquilo. Não, eu olho para Deus, Deus me ajuda a resolver meus problemas no meu trabalho. Eu estou na minha família, eu olho para quem? Eu vou olhar para o quê? Para situações, para soluções diversas que estão fora de casa. Não, eu olho para o Senhor, eu tenho meu joelho e vou orar ao Senhor. Ele é a referência para a minha vida. Eu estou na universidade, eu quero testemunhar do Senhor. Eu estou com dificuldades, eu olho para quem? Eu olho para o Senhor na minha vida. Ele é a referência, é a Ele que eu tenho que seguir, é Ele que vai resolver os meus problemas, é Ele que é maior do que qualquer coisa que esteja me abalando. Ele é o Senhor, Ele tem que ser a referência na minha vida, em todas as situações, em todos os momentos da minha vida. Ele é a referência, e isso eu nunca posso fechar a porta da minha tenda para não estar olhando para o Senhor. O Senhor nos convida hoje, irmãos, abra a porta da tua tenda voltada para o meu tabernáculo, seja também o tabernáculo do Senhor por onde você passar. Por onde você passar, ali vai o servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, ali o Senhor se manifesta, ali o Senhor fala, ali o Senhor é ouvido. Que a nossa vida seja isso, irmãos. Primeiro eu ser, ter Deus como referência na minha vida. Segundo, que o mundo veja Deus na minha vida. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Primeiro, andar conosco. Segundo, que o mundo veja Deus em nós. Que a nossa vida seja conduzida por Jesus. Que nos posicionemos diante do Senhor. Hebreus 3,15. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais vossos corações. Assim diz o Senhor. O Senhor quer estar no meio da tua vida, dentro da tua família, dentro do teu coração. E sejamos assim. O Senhor, nossa referência. Vamos orar? Em pé.